amém? Então, na hora da palavra, assim como na adoração, aprenda a ter respeito pela presença de Deus, aprenda a ter respeito pela palavra de Deus. Então, evite se movimentar, evite ficar conversando. Agora não é hora de conversar com teu amiguinho, tá bom? Você pode se despedir dele aí agora, falar: cara, tchau, adeus, me procura depois do culto. Agora não é hora de ficar levantando, de ficar andando. Então eu quero te desafiar a levar Deus a sério. Ah, Lucas, isso é uma bronca? Não, não é uma bronca, é um desafio. Eu estou te desafiando a levar Deus a sério e a levar esse culto a sério, amém? Até porque a nossa preocupação aqui no culto, como eu aprendo com meu pastor, infelizmente não é para te agradar. O culto não é para você, o culto é para Ele, tá bom? Então você vem para cá para cultuar Ele junto conosco. E as regras são Ele que estabelece, amém? Agora que eu já falei isso, eu queria te convidar a fechar os teus olhos, se colocar na presença de Deus. Eu vou ler alguns versículos, eu vou ler a palavra de Deus, mas eu não queria que você acompanhasse a leitura. Eu queria que você fechasse os teus olhos, se colocasse no altar do Senhor e acompanhasse comigo com os teus olhos fechados. Eu quero que Deus fale com você. Eu vou ler em Jeremias capítulo 3, versículo 1, uma palavra do Senhor profética que Deus usou o profeta Jeremias para a nação de Israel, e eu creio que essa palavra também tem que se derramar sobre a igreja dele. Jeremias 3:1 diz assim, com os teus olhos fechados: o Senhor Deus diz: se um homem se divorciar da sua mulher, e ela o deixar para casar com outro, o primeiro marido não poderá casar com ela outra vez. Isso mancharia completamente a terra de Israel. Mas você, meu povo, tem tido muitos amantes, e agora quer voltar para mim. Sou eu, o Senhor, quem está falando. Olhe para o alto dos montes e veja, será que existe algum lugar onde você não agiu como prostituta? Você ficava na beira da estrada esperando os fregueses, como um árabe que espera no deserto para assaltar alguém. Você manchou a terra de Israel com a sua prostituição e os seus vícios. É por isso que não tem chovido e as chuvas da primavera deixaram de cair. Mas você tem até jeito de prostituta e mostrou que não tem vergonha. E agora você me diz: tu és o meu pai, tu tens me amado desde que eu era criança. Tu não ficarás com raiva de mim para sempre. Povo de Israel, foi isso que você disse, mas continuou fazendo todo o mal que podia. No tempo do rei Josias, o Senhor Deus me disse: você está vendo o que fez Israel? Aquela mulher infiel que virou as costas para mim, ela subiu em todos os montes altos e ficou debaixo de todas as árvores que dão sombra, agindo como prostituta. Eu, o Senhor, pensei assim: depois de fazer tudo isso, com toda certeza ela voltará para mim. Porém não voltou. E Judá, sua irmã, viu isso. Judá também, que eu me divorciei de Israel, e que a mandei embora, porque ela me abandonou, e virou prostituta. Mas Judá, a sua irmã infiel, não ficou com medo. Ela também virou prostituta, e não ficou envergonhada. Ela manchou a sua terra, porque cometeu adultério, adorando pedras e árvores. E o pior de tudo é que Judá, a infiel, irmã de Israel, só fingiu que voltava para mim, mas ela não foi sincera. Eu, o Senhor, estou falando. Aí Deus me disse que, embora o povo de Israel o tivesse abandonado, ainda era menos culpado que a infiel Judá. Ele mandou que eu fosse até o norte e dissesse assim ao povo: Israel infiel, volte para mim. Sou eu, o Senhor, quem está falando. Sou bondoso e por isso não ficarei com raiva de você. Não ficarei irado para sempre. Sou eu, o Senhor, quem está falando. Basta você reconhecer que é culpada e que se revoltou contra o Senhor seu Deus. Confessar debaixo de todas as árvores que dão sombra que você deu o seu amor a deuses estrangeiros e não me obedeceu. Eu, o Senhor, estou falando. Convertam-se, povo infiel, pois vocês são meus, e eu vou pegar vocês, um de cada cidade, 2 de cada grupo de famílias, e vou levá-los de volta ao monte Sião, e darei a vocês líderes que me obedeçam, e eles governarão com sabedoria e inteligência. Ainda com os teus olhos fechados, Senhor, nós colocamos agora a tua palavra no teu altar, Jesus. Nós cremos que há um propósito no teu coração para falar conosco. Esse culto tem apontado para ti, Jesus. Nós queremos, como igreja agora, começar esse culto nos consertando contigo e te dando toda a honra, toda a glória, Senhor Jesus.
Amolece agora o nosso coração, abre a nossa mente agora e os nossos ouvidos, para ouvir a Tua palavra e aquilo que o Senhor tem dito aos nossos corações. Nós queremos deixar de lado agora toda a religiosidade que nós estamos acostumados. Nós queremos colocar de lado agora, Pai, toda a religiosidade que nós estamos acostumados em nossos cultos, em nosso jeito cristão de ser, em nosso jeito cristão de parecer. Nós queremos agora, Pai, abrir o nosso coração de verdade, a nossa mente de verdade, para ouvir a Tua palavra, Jesus. Passeie agora no nosso meio, esse Espírito Santo assume o controle desse culto, e enquanto a palavra for ministrada, eu oro para que o Senhor possa tocar no coração de cada um que está aqui, Senhor Jesus. Começa agora a encontrar, Pai, encontrar portas abertas dentro de cada coração, e começa agora a nos moldar e a nos forjar, Pai, diante da Tua palavra. Que hoje seja um dia profético, de vivermos experiências profundas contigo, Senhor Jesus. Nós te oramos e nós já te agradecemos. Amém. Amém, queridos. Eu não costumo fazer assim, mas Deus me deu essa direção agora há pouco, na hora do clamor. Amém? De ler esse versículo assim. Essa passagem da Bíblia é uma das passagens talvez mais fortes que eu conheço. E há um tempo atrás, alguns meses atrás, Deus falou muito forte nessa passagem comigo. Deus me corrigiu nessa passagem, e eu fui confrontado, eu chorei, eu me arrependi, eu busquei a Deus, e depois de um tempo eu procurei a minha ovelha número 1, que é a minha esposa, né? E eu preguei essa palavra para ela, e aí eu anotei no meu caderninho de devocionais, e essa semana essa palavra voltou a pulsar forte no meu coração, e ontem a Letícia me deu essa dica, falou assim: Lucas, eu acho que aquela palavra é a palavra para amanhã, na GP, amém? Nessa palavra, Deus usa o profeta Jeremias, um homem de Deus, um profeta ainda jovem, diga jovem, e Jeremias foi levantado para profetizar na nação de Israel, a nação de Judá, que eram duas nações do mesmo propósito ali, que formavam o grupo de tribos de Israel, e essas nações, Israel e Judá, elas estavam aparentemente muito bem, diga muito bem, elas estavam estáveis, haviam reis, né, constituídos ali, haviam exércitos, haviam fortalezas, aparentemente em Israel, tudo estava bem, aparentemente em Judá, tudo estava bem, naturalmente falando, olhando por fora, aquelas nações estavam bem, e olhando por fora, havia uma relativa paz, fazia muito tempo que eles não enfrentavam uma guerra, estava tudo tranquilo, o povo estava prosperando, mas havia, e Deus já sabia disso, havia um inimigo se levantando lá ao oriente, muito longe de Israel, havia uma nação fortalecendo, crescendo, uma nação de ímpios, e Jeremias é levantado por Deus, para alertar o povo, de que um inimigo estava chegando, de que havia um plano para destruir Israel, de que havia um plano para matar o povo de Deus, e eles precisavam se converter, porque eles tinham se afastado de Deus, aparentemente estava tudo bem, mas na essência, eles tinham largado a palavra de Deus, eles tinham deixado de lado a presença de Deus. Aliás, isso é bem comum no Velho Testamento, se você ler lá nos livros do Velho Testamento, vai ver que é muito comum, a nação de Israel está lá naquela crise poderosa, aí começa a buscar Deus, aí Deus vem, aí salva, aí restaura, aí começa a prosperar, aí largam Deus de lado, aí começam a se lascar de novo, porque largaram Deus, aí daqui a pouco começam a se arrepender, quando está tudo ruim, aí Deus vem, aí restaura, aí depois abandona, é muito comum isso no Velho Testamento, mas nessa passagem aqui de Jeremias, havia um inimigo muito sério se aproximando, dessa vez não era só um inimigo que ia fazer guerra contra Israel, mas era uma nação tão poderosa que ia destruir, ia varrer da terra a nação de Israel, e ninguém percebia isso, mas Deus já sabia, e Deus levanta Jeremias para alertar o povo, olha, agora é hora de se arrepender, agora é hora de se arrepender, vocês me abandonaram, e a morte está às portas, agora é a hora de se arrepender. E eu creio, queridos, que Israel no Velho Testamento é uma simbologia do que a igreja é no Novo Testamento, amém? Então todas as promessas de Deus que foram feitas para Israel no Velho Testamento, nós aplicamos à igreja no Novo Testamento, diga amém, diga amém, mas também todas as advertências
feitas a Israel no Velho Testamento, nós aplicamos à igreja no Novo Testamento. Diga amém também por isso. Glória a Deus, porque o Senhor corrige ao filho que Ele ama. E nessa passagem, bem no começo do ministério profético de Jeremias, ele vem com uma palavra muito dura e algo muito forte, queridos. É Deus falando pela boca de Jeremias. Ele fala assim: diga ao povo de Israel: vocês se prostituíram, vocês estão se prostituindo. E quando Deus fala isso, não quer dizer que o povo, todo mundo virou, todas as mulheres eram prostitutas, não. O povo abandonou a Deus. A nação de Israel havia colocado Deus de lado e começou a gastar o seu tempo, os seus recursos, a sua vida com outras coisas, e Deus ficou de lado. Aparentemente eles continuavam indo na igreja, aparentemente eles continuavam oferecendo sacrifícios, mas no coração, na essência, eles não estavam mais em Deus. E Deus chama isso de prostituição. Diga prostituição. Isso é muito sério, e Deus começa a falar através de Jeremias: vocês se prostituíram, vocês me abandonaram, e vocês começaram a se prostituir, e de forma forte Jeremias fala: procura, Israel, se existe algum lugar nessa nação, onde você não se prostituiu, onde você não me abandonou. Ele começa a falar muito duro com o povo, e ele fala: e por causa da sua prostituição, os céus estão fechados sobre Israel. Por causa da sua prostituição, não tem chovido sobre a terra de Israel. E quando não chove, o que acontece? As plantas começam a morrer, os animais começam a morrer no campo. Quando falta chuva, a vida começa a escoar. Quando falta chuva, a vida começa a desaparecer, queridos. Quando nós nos distanciamos da palavra de Deus, quando nós nos afastamos da presença de Deus, nós começamos a viver isso, céus fechados. Aparentemente eu venho no culto da GP, aparentemente eu consigo até dar uns pulinhos, sentir um arrepio, né? Um calafrio santo, mas é só aparência, é só uma sensação, porque não existe um compromisso de verdade. E é por isso que o tema dessa mensagem é noiva ou prostituta. E eu quero que você comece a avaliar quem você é diante de Deus hoje, quem você tem sido com Jesus hoje, uma noiva ou uma prostituta. É isso que Jeremias fala para o povo. No versículo 1 de Jeremias capítulo 3, bem no começo da palavra profética, o profeta Jeremias ele fala: vocês se corromperam com muitos amantes vocês se prostituíram. Em outras palavras, porque há tantas coisas que arrancaram vocês da presença de Deus, há tantas coisas que tiraram vocês do foco. E eu quero que você olhe agora para a tua vida, cara, moça, olha agora para a tua vida. Como está o teu relacionamento com Jesus hoje? Como está a tua relação com Jesus hoje? Como está o teu nível de comprometimento com Jesus? Eu não estou falando comprometimento com a GP, tá? Não estou falando comprometimento com a igreja. Eu estou falando comprometimento com Jesus. Tira a estrutura religiosa de lado. Como é que está o teu comprometimento com Jesus? Como está o teu relacionamento com Jesus? Ou será que você pode, de repente, se colocar no lugar de Israel e falar: poxa, eu tenho me corrompido com muitos amantes, tem muitas coisas que têm sugado o meu tempo com Jesus, tem muitas coisas que têm sugado a vida de Deus em mim. Sabia que existem muitos atrativos hoje, e que se nós não tomarmos cuidado, eles nos afastam realmente da presença de Deus? Sabia que o diabo tem uma série ilimitada de armas para usar, para arrancar o teu tempo com Jesus, para te fazer se prostituir? É ou não é? Eu sou jovem, eu sei, rapaz. Gente, por exemplo, redes sociais, nada contra, tá? Inclusive eu sou do Ministério de Comunicação, se alguém quiser entrar, só falar comigo. Mas, redes sociais, pensa no negócio que arranca o nosso tempo, é ou não é? Sim ou não?
No workshop de comunicação do Congresso, a gente foi fazer o workshop, uma pesquisa rápida, e descobrimos que no Brasil, os jovens passam em média 8 horas por dia no celular. Se for somar todos os minutinhos que ele fica, 8 horas por dia em média, tá? Isso eu confio que em Itupeva a média é um pouco mais alta. 8 horas por dia. E eu pergunto, vale a pena? Vendo coisa importante? É nada, né? É nada. O tempo passa. Eu falo porque eu já fui vítima também, tá, queridos? O tempo passa e você nem percebe. Você fala, meu Deus, como é que eu perdi tempo vendo essa porcaria? Sim ou não? Sim. Às vezes, eu vou contar o meu pecado. Às vezes eu tenho uma pequena queda por assistir filme, gente. E se eu não tomar cuidado, eu consigo passar horas e horas na frente da televisão assistindo filme. Esse é o meu pecado, tá? Está confessado diante de vocês, diante da congregação. Minha esposa sabe disso. Ela já não tem paciência para essas coisas, né? Então ela não consegue assistir meia hora de nenhum filme. Ela não consegue. Ela é impaciente. Mas eu, se deixar, eu fico ali vidrado, parado. E se eu não me policiar, aquilo vai tomar todo o meu tempo, aquilo vai consumir todo o meu dia. E às vezes eu falo, puxa, se passaram tantas horas, eu me sinto como se eu tivesse saído de uma prisão. Meu Deus, a luz do sol, aconteceu, já é outro dia. Pois é, esse é o meu pecado. Eu posso usar isso para me prostituir, para deixar de lado o meu tempo com o Senhor, para colocar as coisas dele de lado. E há tantas outras coisas. Estou falando de pecados meio bestas, né? Mas há tantos pecados mais sérios, né? Eu sei que há pessoas que vivem aquela vida 007, né? Aquele detetive super secreto, que está na igreja, que parece o crente mais top do mundo, mas lá no fundo tem umas coisas erradas na alma dele, né? Tem umas coisas erradas no coração dele, tem umas coisas erradas no WhatsApp dele. Eu sei que tem gente assim. Isso também é prostituição, sabia? Isso também é prostituição. É o que Deus fala através de Jeremias: com muitos amantes vocês se corromperam, em muitas áreas vocês têm se corrompido. Amém? No versículo 2, ele ainda dá aquela bronca, ele fala assim: veja se tem algum lugar em Israel onde você não se prostituiu. E nos versículos 3 em diante, ele começa a falar que por causa daquela prostituição, por causa das atitudes, daquela atitude de largar a palavra e a presença de Deus, a nação começou a viver escassez, os céus se fecharam e não chovia sobre a terra, e começou a haver mortes, e eles nem sonhavam que havia um inimigo se aproximando, eles nem sonhavam que havia um império se aproximando para dizimar a nação de Israel. E muitas vezes, queridos, o que Deus tem colocado no meu coração é que nós nos deixamos ludibriar pelo inimigo, nós nos deixamos ludibriar, até pela religiosidade da igreja mesmo, de achar que está tudo bem, se eu estou indo na célula, que eu posso viver uma vida dupla. Olha, mas se o meu discipulador não sabe que eu estou pecando, então está tudo certo. Se ele não descobriu, então amém, né? Pecado confessado é pecado na cruz, pecado não descoberto também está de boa. Tem gente que acha assim, mas não, queridos. O povo de Israel cometeu esse erro. Eles achavam que estava tudo bem com eles, mas havia um inimigo se aproximando para derrotá-los, para massacrá-los. Às vezes você acha que está tudo bem viver com esse pecadinho aí de estimação, está tudo bem, ninguém descobriu, ninguém sabe, mas a pessoa que mais importa sabe, querido. Você não consegue esconder os seus pecados de 3 pessoas. Você nunca vai escolher os seus pecados de você mesmo. Você vai saber que você cometeu aqueles pecados, aquelas más intenções. Você também nunca vai conseguir escolher os seus pecados de Deus. Ele sempre vai saber o que você fez no verão passado. E você nunca vai conseguir esconder os pecados do diabo. Ele também sempre vai saber. E vai fazer questão de jogar na tua cara, sempre que ele puder. A única diferença é que dessas 3 pessoas, existe uma que está comprometida de verdade em te ajudar. E o compromisso dessa pessoa foi visto na cruz do Calvário, amém?
Então às vezes você pode achar que dá para levar uma vida dupla, que dá para fingir que está tudo bem, que dá para controlar, administrar a situação. Eu consigo viver a minha vida aqui na igreja, eu consigo ser um jovem da GP, e eu consigo sustentar as coisas aqui de boa, ninguém vai saber o meu pecado, ninguém vai saber o que eu faço em casa, no meu quarto, ninguém vai saber as conversas que eu tenho no celular, ninguém vai saber os rolês que eu tenho às escondidas. Mas as pessoas que mais importam já sabem disso. E enquanto você acha que está arrebentando, você não passa de uma marionete nas mãos do diabo. Ele te usa. Eu acho muito forte porque essa passagem de Jeremias é uma das primeiras vezes na Bíblia que Deus se refere a Israel como sendo um noiva, né? Isso no Novo Testamento é bem comum. No Novo Testamento a gente fala que Jesus é o noivo e a igreja é a noiva, mas no Velho Testamento essa é uma das primeiras passagens que isso acontece, onde Deus vai falar com o povo. Ele usa essa analogia de relacionamento, de pureza. Vocês se prostituíram, vocês estão me traindo, isso é tão sério. Eu tive, pela graça de Deus, eu tive o prazer e o privilégio, queridos, de viver um relacionamento santo com a minha esposa, e pela graça de Deus, eu me casei virgem, e ela também. Nós fomos até o final, e eu vou contar para vocês, uma das melhores coisas no meu casamento, naquela hora que está lá o casamento, que a noiva entra, e você vira para o pastor para começar a cerimônia, a melhor coisa do meu casamento, foi saber que Jesus estava ali, e Ele conhecia o nosso coração, e a nossa pureza, e a nossa santidade, porque não é fácil ser santo, sim ou não? Não é fácil, é difícil pra caramba, mas nós fomos até o final, nós rompemos, nós vencemos, e naquele dia, eu pude olhar para minha esposa e saber, eu me guardei para ela, e ela pôde olhar para mim e saber, que se guardou para mim, e nós olhamos para o nosso casamento e nós ouvimos Jesus falar, eu guardei isso aqui para vocês também. Por que eu estou dando esse exemplo para vocês? Para que você entenda, essa tipologia de relacionamento, é isso que Deus fala com a igreja, é isso que Deus falou com Israel, vocês se prostituíram, eu estava me guardando para vocês, e vocês se prostituíram. Imagina um noivo, na véspera do casamento, descobrir que a sua noiva se prostituiu. Imagina uma noiva na véspera do casamento, descobrir que o seu noivo se prostituiu, querido. Você consegue imaginar isso? Imagina alguém que se guardou para outra pessoa e descobre que ela o traiu publicamente. É isso que Deus está falando. Eu tenho me guardado para vocês, e vocês estão se prostituindo, vocês estão se entregando ao pecado. Em qualquer lugar vocês se prostituem, em qualquer lugar vocês me esquecem, vocês me abandonam. Cara, pelo amor de Deus, é isso que Deus está falando com eles. E aí no versículo 12 entra a parte que eu gosto, amém? É a parte boa, diga a parte boa. No versículo 12 é onde o Senhor Jesus, na sua infinita misericórdia, Ele dá aquela bronca poderosa. Ele fala, vocês estão me traindo, vocês se prostituíram. Mas no versículo 12 ele fala uma palavra que eu acho fantástica. Ele diz assim, volte para mim. Cara, que Deus é esse? Como diz a Thaís, esse Deus não é gente. Que amor é esse? Que amor é esse? Que Deus é esse que consegue olhar para você, mesmo sabendo o que você fez, mesmo sabendo como você o trata, mesmo sabendo como você o esquece, mesmo sabendo como você o ignora, e diz, volta para mim. Que Deus é esse que consegue saber os piores podres da tua vida e consegue dizer, volta para mim.
Você consegue imaginar um noivo falar isso para uma noiva que se prostituiu? Volta para mim. Ou uma noiva falar isso para volta para mim. Mas é isso que Deus fala. É isso que Deus fala para Israel. É isso que Ele fala para a igreja. É isso que Ele fala para a noiva. É isso que Ele fala para a geração que vai mudar o mundo. Volta para mim. Volta para mim. Olha a tua vida agora. Começa a sondar o teu coração. Começa a analisar o teu coração agora. Deixa o Espírito Santo falar com você. Em que áreas você tem se prostituído? Em que áreas você tem se afastado? Em que áreas você tem só fingido? E você consegue ouvir, apesar de tudo isso, aquela voz, aquela doce voz, dizendo, volta para mim. Eu acho isso fantástico. Aliás, as 3 palavras que Deus usa nos versículos 12, 13 e 14. A primeira palavra no versículo 12, ele fala volta. E o que é voltar? Voltar, antes de tudo, é deixar de ir para onde você está indo. Amém, queridos? Voltar é perceber que está indo na direção errada. Eu tenho o costume, eu me acostumei há pouco tempo com o GPS, né? Com o Waze. E cara, pensa num cara que já pegou retorno na vida por causa do GPS, sou eu. E é horrível, né? Mas ainda mais quando tem pedágio, né? O último retorno antes do pedágio, meu Deus do céu, você não sabe o que é adrenalina enquanto você não pega isso, o último retorno antes do pedágio. Voltar é justamente deixar de ir para onde você estava indo, perceber que a tua rota estava errada. É a primeira coisa que Deus fala para Israel, é a primeira coisa que Ele fala para você hoje. Volta, volta, olha para onde você está indo. Se você vive uma vida dupla, com Deus e com o mundo, se você vive uma vida de pecado, se você vive uma vida errada, de aparência, a primeira coisa, olha para onde você está indo, olha agora onde esse caminho vai te levar, e se você for esperto, ouça o primeiro conselho, volta, amém? Diga volta. Essa palavra tem que pulsar no teu coração. A segunda palavra no versículo 13, ele diz, reconhece a tua iniquidade. Diga, reconhece. A primeira é voltar, mas não basta apenas voltar. Você precisa reconhecer. Você precisa reconhecer. Isso fala de autoanálise. Você precisa olhar para dentro de você mesmo e reconhecer a tua iniquidade, e reconhecer o que você tem feito, e reconhecer a vida que você tem levado. Você precisa reconhecer a tua iniquidade. Sabia que não dá para tratar gente que não quer ajuda? Sabia disso? Não dá. Os discipuladores aqui presentes sabem muito bem disso. Você não consegue tratar um discípulo que não quer ajuda, é ou não é? Quem que você consegue tratar? Os que querem ajuda. E quem são os que querem ajuda? Os que reconhecem a sua iniquidade. É muito melhor discipular um cara que cometeu um crime gravíssimo e reconheceu e veio confessar, do que discipular alguém que roubou o troco de 10 centavos, mas não tem coragem de confessar. Sim ou não? Né, Biel? Por quê? Reconhecimento. É preciso reconhecer. Só consegue voltar de verdade ao propósito aquele que reconheceu a sua iniquidade, aquele que reconheceu o seu pecado. A primeira coisa que o filho pródigo fala para o pai, quando ele volta, é: pai, pequei. A primeira coisa é: pai, pequei contra os céus e pequei contra ti. Já não sou digno de ser chamado de teu filho, mas me trata como um empregado. A primeira coisa, quando ele voltou, foi reconhecer. Reconhecer. Então, voltar é importante. Diga, voltar é importante. Mas reconhecer também. Você precisa reconhecer. O Espírito Santo, ele pode frutificar no teu coração agora. Ele pode soprar no teu ouvido agora, para que você comece a reconhecer. A reconhecer a tua iniquidade. Porque tem gente que consegue viver, eu não sei como, uma vida dupla, queridos. Eu vou falar muito sobre isso. Está na igreja, está tudo bem, mas vai lá, vem aqui no culto, eu não sei, eu fico inconformado, chora diante de Deus,
né, dá cambalhota, faz tudo. Parece que Deus arrebatou. Aí sai do culto, miserável, e vai pecar. Sai do mesmo culto e vai pecar, vai se prostituir. Como pode, queridos? Como pode? Eu fico doido com isso. Como pode? Você estava aqui, cara. Deus estava falando com você, não estava? Você não chorou? E você saiu para se prostituir. Pessoas assim não conseguem reconhecer o pecado. Então pecam, mas acham que foi só um vacilo. Elas não reconhecem a gravidade do seu pecado. Tem até uma música que a gente canta na igreja, né, que fala assim: eu nunca saberei o preço dos meus pecados na cruz. Eu nunca vou saber quanto realmente custou aquele pecado. Nunca vai, porque não foi você que morreu na cruz por eles. Só quem sabe o preço foi quem teve que pagar o preço. É ou não é? Quem teve que fazer a grande oferta, ofertar sua própria vida. Então a primeira coisa que ele fala é: volta, no versículo 12, reconhece a tua iniquidade, no versículo 13, e no versículo 14, ele começa na RA com a palavra convertei-vos. Volta, reconhece a tua iniquidade, e se converta, e mude de verdade, e mude, deixa Deus te mudar, deixa Deus te transformar. Eu acho isso muito forte. E muitos anos depois, a Bíblia diz que Jesus começou a passear no meio de uma igreja e sondar aquela igreja. E aí ele foi lá e falou com um discípulo de Jesus uma palavra para que ele falasse para aquela igreja. Apocalipse capítulo 2, versículo 2. Olha o que Deus fala, o que Jesus fala. Agora de fato é o noivo falando. Não é a figura do pai, é a figura do noivo falando com a noiva. Apocalipse capítulo 2, versículo 2. Ele fala assim: eu conheço as suas obras. Primeira coisa, eu sei o que você faz, eu sei o que você fez. É o mesmo discurso lá de Jeremias. O seu trabalho árduo, a sua perseverança. Sei que você não pode tolerar homens maus, que pôs à prova os que dizem ser apóstolos, mas não são, e descobriu que eles eram impostores. Eu sei que vocês estão uma bênção na igreja, que está tudo certo, que vocês têm um discurso muito bonito, que vocês são teologicamente falando perfeitos. Versículo 3. Você tem perseverado e suportado os sofrimentos por causa do meu nome, e não tem desfalecido. Olha, eu também reconheço que vocês têm pagado um preço, perseverado. Pensa que é fácil, sabadão, 11 horas da noite, está lá na igreja, ouvindo aquele cara chato. Não, vocês são perseverantes, eu reconheço. Versículo 4, contra você, porém, eu tenho uma coisa: você abandonou o seu primeiro amor. Você abandonou o primeiro amor. Na NTLH fala: você não me ama mais como você me amava. Você não me ama mais como antes. Olha que forte isso, né? Você consegue imaginar ouvir isso de Jesus? Olha, cara, eu sei que está tudo certo com você, está tudo bem com você, você tem pagado um preço, está indo no culto, está tudo bem. Eu só tenho uma coisinha contra você: é que você não me ama mais como antes. Você consegue imaginar isso? Eu já ouvi isso de Jesus em algumas ocasiões. Em algumas vezes na minha vida eu já ouvi isso dele. Estava tudo bem comigo no ministério, estava tudo bem na minha rotina, na minha agenda, mas quando eu fui orar, quando eu fui buscar Deus, Ele falou: só tem uma coisa errada, Lucas, é que você não me ama mais como antes. E aí parece que todo o resto desmorona quando você ouve isso de Deus, né? Tudo desmorona. Imagina como seria se eu não amasse a minha esposa. Como seria para ela se eu não a amasse como antes? E como seria para mim se ela não me amasse como antes? Graças a Deus, cada dia eu amo ela mais, né? E vice-versa, eu creio em nome de Jesus. Mas imagina com Deus, com Jesus. E aí no versículo 5, queridos, que é onde eu queria chegar, ele fala assim no quarto, né? Você não me ama como me ama antes, mas eu tenho o remédio, eu tenho a solução. E olha como parece com o discurso lá de Jeremias. Ele fala: primeira coisa, lembre-se onde você caiu. Quer voltar a me amar como antes? Primeira coisa, se lembre onde você caiu. Comece a lembrar agora como foi a tua queda, como é que você deixou de me amar, quando foi
que você deixou algumas coisas tomarem o meu lugar. Quando foi? Lembre-se onde foi que você caiu. E ele continua: arrependa-se. Primeiro, lembrar onde caiu. Segundo, arrependimento, arrepender-se, reconhecer a sua iniquidade, se arrepender. E terceiro, volte a praticar as primeiras coisas, volte a fazer o que você fazia no começo. Lembra lá no primeiro amor? Lembra quando você conheceu Jesus? Você era apaixonado. Sabe qual que é o segredo para voltar a queimar daquele jeito? É a fazer o que você fazia naquela época. É acordar de madrugada para orar como você acordava naquela época. É ler como você lia naquela época a palavra de Deus. É fazer aquela oração simples que você fazia naquela época. Porque tem gente que quer fazer, né? Pensa que amadureceu na igreja, que tem que amadurecer o discurso também com Deus, né? Aquela oração: oh meu Deus do céu, ó Pai amado, venho por meio deste, né? É verdade, gente, estão pensando, é verdade. Tem gente que amadurece com esse tipo de discurso. O meu irmão sempre conta essa história, né? Fala: imagina você, o Jonas fala, imagina se eu olhasse para a Ana Laura, minha filha pequena, ela acordasse de madrugada, fosse lá na cama, me pegasse no meu pé e falasse assim: Pai, venho por meio de solicitar que vossa magnificência faça para mim um alimento à base de laticínios, para satisfazer as minhas necessidades fisiológicas. Ele dá um chute nela, né? Sai, demônio! Por quê? Porque a criança não fala assim, é ou não é? Mas sabe como é que é na hora? Ela chegava para ele e falava assim: Teitei. É? Teitei. A Helena nem fala teitei, ela só chora. A gente já sabe que ela está com fome. Porque o pai reconhece o filho. Ele reconhece a voz. O problema é que tem gente que cresce, amadurece, quer fazer desse jeito, quer chegar na orar: ó pai, agora eu sou mais maduro, né? Não sou como esse incircunciso aqui do meu lado. Pai, eu oro agora para que a tua palavra... Queridos, às vezes quando Deus me pega de jeito, eu chego na presença de Deus, eu falo com muita profundidade, eu falo: Pai, eu quero teitei. Eu já falei isso para Deus, tá, queridos? Porque Ele entendeu o significado no meu coração. Eu quero teitei. Eu quero, como uma criança, eu quero teitei. Eu quero voltar a ser quem eu era, quando eu não era ninguém. Eu quero voltar com aquele coração. E aí, eu faço isso, a minha esposa me ensinou a fazer isso. Eu anotei no meu caderno, num caderninho que eu tenho, todas as palavras rema de Deus, que Deus me deu, quando eu não era nem líder de célula. E aí toda vez que Deus fala comigo: você não está me amando como você me amava antes, eu vou lá para aquele caderno e eu começo a ler aquilo. E aí eu começo a lembrar da minha vida com Deus, antes do meu primeiro discípulo. Eu começo a lembrar das minhas lágrimas, antes da minha primeira célula. Eu começo a lembrar quem eu era quando eu não era ninguém. E aí eu começo a voltar o meu coração para aquele coração. E aí eu começo a converter o meu coração para aquele coração. E é a melhor coisa do mundo, queridos. É a melhor coisa do mundo. Quando você consegue amar Deus como no primeiro amor. É a melhor coisa do mundo. Quando é tudo por Ele. Quando é tudo por causa. Porque você não se importa com mais ninguém. O que eu tenho no meu coração, nós já estamos finalizando, é que muitas vezes alguns de nós têm largado a presença de Deus, ou se contentado em viver experiências com Jesus terceirizadas. Sabe o que é terceirizada? Eu sou discípulo do Biel, então assim, eu não estou orando, mas o Biel ora, e aí se tiver alguma coisa errada comigo, Deus vai falar com o Biel fala comigo, e eu quero conhecer Jesus através ali do... Não é assim, querido. Você precisa viver as suas próprias experiências com Ele. Nós nunca vamos amadurecer como uma geração se nós não aprendermos a viver as nossas próprias experiências com Deus. Uma das minhas passagens favoritas da Bíblia é a da mulher samaritana. Mas sabe por quê? Porque lá no final do capítulo 5 de João, a Bíblia fala que ela foi lá, buscou a cidade inteira para ouvir Jesus. E a cidade inteira veio ouvir Jesus. E aí Jesus começa a pregar para aquele povo, e aí o povo fala assim: Jesus, a tua palavra é tão boa, fica mais com a gente. E aí ele fica mais 2 dias com aquele povo. E aí depois de 2 dias, lá no finalzinho do capítulo, o povo fala assim para a mulher: antes nós ouvimos falar dele por causa do teu testemunho,
mas agora nós mesmos temos experimentado. Eu acho isso poderosíssimo, poderosíssimo. Experimente Jesus, pare de depender dos outros, pare de depender. Olha, eu sei que é bom ouvir mensagem, eu sei que é bom ouvir música, eu sei, mas cara, para de depender do YouTube para ser crente. Nada contra, tá? Para de depender de livros para ser crente. Começa a ser raiz. Você, a Bíblia e Jesus. Deixa Deus falar com você, porque eu sei que o que Ele falou com o pastor lá é legal, é da hora, mas Ele tem coisa para falar para você também, sabia? Você e Ele. Esses dias eu estava falando com a minha mãe, e uma coisa que ela falou para a gente que foi muito forte, é que no começo do ministério dela, né, lá em Missões, no sertão, não tinha internet, não tinha telefone, não tinha energia elétrica, não tinha nada. Então ela falou assim, eu não conseguia ouvir mensagem em lugar nenhum de ninguém, eu não conseguia ouvir pregação de ninguém, então eu tinha que pegar a minha Bíblia no meio da situação difícil, não tinha profeta em lugar nenhum, para dar profecia, não tinha nada disso, eu tinha que pegar a minha Bíblia, chorar, até Deus falar comigo, eu tinha que buscar o meu rema, só eu e Deus, até Ele falar comigo, e aquilo bateu tão forte no meu coração, eu pensei, eu sou Nutella, ela é raiz, eu sou Nutella, porque às vezes eu quero terceirizar as coisas, eu quero, né, fala comigo, eu vou colocar no YouTube aqui, para ver se, fala comigo, aí eu vou ter essa palavra, porque, não, Deus falou com ele, cara, tenha as suas próprias experiências com Jesus, experimente Jesus, para de andar com o Jesus dos outros, e comece a andar com o seu Jesus, se sinta desafiado a sair da GP hoje e falar, a partir de agora vai ser eu e o meu Jesus, a partir de agora eu vou falar com Ele, a partir de agora eu vou viver Jesus, se sinta desafiado a olhar para o teu pecado, para essa tua sujeira e falar, eu vou me livrar disso hoje mesmo, quando acabar esse culto, eu vou procurar o meu discipulador, e eu vou me livrar disso agora, ninguém sabe, não, mas eu sei, e Deus sabe, e o diabo sabe, então eu vou me livrar disso agora, eu quero viver Jesus. O pastor Luciano Subiraga sempre conta esse exemplo, você conseguiria comprar uma água no mercado, se no rótulo faça assim, 90% água pura, 10% de esgoto, você levaria para casa para beber aquela água? Por quê? Por causa do esgoto? Mas é 90% da pura. Pois é, o problema é que tem gente que quer chegar para Deus e falar assim, Senhor Jesus, estou aqui, 90% puro, mas 10% tem pecado, me usa. E aí você quer que Deus te engula, né? Você não quis engolir a água, mas quer que Deus te engula. Não cola, cara, não cola. Amém, queridos? Eu queria que você se colocasse de pé.